Oi, gente! Bora viver! Meu nome é Rafaela com 2 L's e você está no meu canal. Meus amores, como vocês já devem ter visto em algum lugar desse vídeo, o tema de hoje é hipertensão arterial sistêmica. As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morbimortalidade na população brasileira. Atualmente, o Covid-19 mata mais do que doenças cardiovasculares no Brasil. Eu uso um aplicativo, na verdade é um site da Sociedade Brasileira de Cardiologia chamada Cardiômetro, que calcula mais ou menos quantas pessoas por dia morrem de doenças cardiovasculares ou pelo mês ou pelo ano. Eu fiz um cálculo que nos últimos 18 dias morreram praticamente 1.100 pessoas por dia, o que mostra que o Covid atualmente mata muito mais do que a principal causa de morbimortalidade no Brasil. O meu primeiro vídeo aqui no canal foi um vídeo falando de diabetes mellitus do tipo 2, que praticamente tanto o tipo 1 e o tipo 2 andam juntinhas com a hipertensão arterial. Pelas diretrizes do nosso querido Ministério da Saúde, que hoje não é mais tão querido, existe uma cartilha que fala até mesmo do manejo, do diagnóstico e do prognóstico conjunto, tanto da hipertensão arterial quanto da diabetes mellitus. Principalmente porque muitos pacientes que têm diabetes às vezes têm hipertensão e vice-versa. Quando falamos de morte causada por doenças cardiovasculares, a gente está falando de doenças que têm como um dos 2 principais fatores a hipertensão arterial sistêmica, que é o tema do vídeo de hoje, e a diabetes mellitus, que foi um tema que eu já falei aqui no canal e eu vou colocar o link aqui embaixo. A hipertensão arterial sistêmica, que eu vou chamar aqui para vocês para facilitar, de pressão alta, é uma doença que acomete de 11 a 20% dos adultos maiores de 20 anos. E também 85% dos pacientes que já passaram com um acidente vascular encefálico, ou mais comumente conhecido como um derrame, tinham hipertensão arterial. 40% dos pacientes que tiveram um infarto agudo do miocárdio, ou um infarte, também tinham hipertensão arterial. Rafa, mas eu gostaria de entender um pouquinho mais. Por que a diabetes e a hipertensão são tão irmãogêmeas? É basicamente porque os fatores de risco que a gente tinha falado no vídeo de diabetes também são fatores de risco, a maioria deles, para hipertensão arterial. Então eles andam meio juntos mesmo, inclusive naquilo que predispõe ao desenvolvimento da doença. Mas sendo eu uma pessoa com fator de risco e etc., o que vai configurar que a minha pressão arterial está elevada? Bom, a gente considera a pressão arterial elevada como um aumento da pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e a pressão arterial diastólica maior ou igual que a 90. Basicamente, é o famoso 14/9 que vai dar no seu medidor pressórico, que vai dar quando você vai medir a pressão no posto, e tem que ser em 2 medidas mais ou menos no mesmo momento. Então, se você teve hoje, daqui uma semana você teve de novo uma pressão 14/9, não vai configurar. Às vezes, numa consulta, a gente mede no começo da consulta e depois, um pouquinho mais pro final, a gente mede de novo. Se a gente teve valores superiores a isso que eu falei, a gente já pode dar o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Rafa, sou um jovem adulto, sem nenhuma doença, sou saudável, mas eu tenho uma pressão aí de 125/80. O que você acha? Bom, quando o assunto é jovem, adulto, sem uso de medicação e sem nenhum outro problema, a gente considera bom abaixo de 130/85. Mas se você tem alguma coisinha, já não é mais tão jovem, o ideal é ficar abaixo do 12/8. Se tiver 12/8, ok, mas é um pouquinho abaixo, é melhor ainda. Bom, estamos no iluminador e vamos falar dos fatores de risco. Bom, será que eu consigo evitar então uma provável pressão alta?
É claro, porque a gente tem fatores de risco muito bem conhecidos. Obviamente que vai existir aquele paciente que tem múltiplos fatores de risco e mesmo assim não desenvolve hipertensão. A gente não pode confiar que seremos esse tipo de paciente. Então, os fatores de risco são o tabagismo, fumar cigarro por muito tempo, em grande quantidade, é um fator de risco importantíssimo para a hipertensão. Uso exagerado, tudo que é exagerado não é bom. Uso exagerado de sal, uso exagerado de álcool, então tem aquela bebidinha, aquela cervejinha que você toma durante o final de semana. É uma coisa, você tomar aumento de peso, obesidade, né? O estresse, a falta de exercício físico que configura o sedentarismo, antecedente familiar, então você já tem o pai, a mãe hipertensos, tios, às vezes antecedente familiar não só de hipertensão, mas como de diabetes, de doença renal, de infartos, de derrame cerebral. Então todos esses antecedentes são preocupantes e fatores de risco para um paciente desenvolver pressão alta. Antecedente pessoal de diabetes, então aquele paciente já tem o diagnóstico de diabetes, você já é diabético, você tem que tomar cuidado porque também pode ser hipertenso. Ou também um antecedente pessoal de doença renal, de infartos, então de doenças cardiovasculares e por exemplo, de acidentes vasculares, então de doenças cerebrovasculares. Todos esses são fatores de risco para desenvolver hipertensão arterial sistêmica. Bom, Rafa, agora eu quero saber quais são os sinais e sintomas de que eu estou com a pressão elevada. Bom, você também pode ter pressão elevada sem ao menos sentir, daquele jeito sorrateiro, igual a diabetes. Mas existem alguns sinais e sintomas que são mais clássicos e que muitos deles às vezes aparecem somente quando você já está com hipertensão há algum tempo, de uma forma que já até lesionou alguns órgãos que a gente chama de lesão de órgãos-alvos. Quais são esses órgãos-alvos da pressão alta que são os primeiros a sentirem quando a gente tem uma pressão elevada por um tempo muito longo? A gente configura com os órgãos principais: cérebro, coração, olhos e rins. Então, às vezes o paciente aparece com uma cefaleia, principalmente uma cefaleia na nuca, que a gente chama de cefaleia occipital. Pode aparecer com turvamento visual, com dificuldade, queda da acuidade visual. Pode aparecer com alterações para fazer xixi, às vezes não consegue fazer xixi tanto, começa a mudar o padrão urinário, começa a aparecer espuma no xixi, que é um sinal de aumento de proteínas. Então tudo isso é sinal de que está falhando o rim. E também podemos ter alguns eventos. Por exemplo, o paciente apresenta às vezes como primeiro sinal de hipertensão um infarto. Ou o paciente às vezes apresenta como primeiro sinal de hipertensão um derrame que está acometendo o coração e o cérebro. Por isso, gente, que é muito importante a gente sempre medir a pressão arterial do paciente em todas as consultas. Porque por mais que às vezes ele não tenha nenhum sintoma, quanto mais precoce for diagnosticado, muito melhor o prognóstico. O paciente às vezes consegue melhorar esses níveis pressóricos somente com exercício, às vezes consegue melhorar apenas com a dieta e não precisa sofrer com nenhuma dessas consequências tardias da hipertensão arterial. Gente, vamos sempre medir a pressão. Se você estiver no médico, o médico não viu sua pressão, aquela sua consulta anual, você que é maior de 40 anos, maior de 35, na minha família tem gente que foi diagnosticada com pressão alta com 35 anos de idade, então você não acha que você está imune porque você é jovem. Vamos ir à consulta, vamos fazer a pressão arterial, a medição, pra gente ter pelo menos um conforto no coração, né? Muito bom a gente medir a pressão e falar, poxa, minha pressão hoje tá boa, por hoje eu me livrei. Eu acho isso bacana, inclusive eu faço sempre, porque de vez em quando eu fico preocupada. Intervalo comercial com a minha paleta da 24 cores. Não é esse o nome dela, calma aí.
24 Shades, né? Isso é uma coisa assim. Ai, gente, essa paleta aqui de 24 cores muito loucas da Oceane, maravilhosa. Que eu acho que é a coisa mais cara que tem daqui dentro de casa, que eu não paguei tão caro. Quem me acompanhou no começo da pandemia sabe que essa paleta aqui foi uma conquista de vida. Gente, a gente também não pode esquecer de uma coisa que a gente chama de causas secundárias da hipertensão arterial. Ou seja, você não tem uma doença porque você tem hipertensão. Você tem hipertensão porque você tem uma doença. Então, uma doença prévia que causa hipertensão. Tem várias causas, como doenças renais, às vezes por malformação renal, ou feocromocitoma. Gente, tem várias coisas que eu não vou ficar falando aqui porque é um conteúdo extenso, eu não estudei direito. Um dia eu faço um vídeo só disso pra vocês, eu prometo. Bom, agora vamos para a parte do tratamento. Olha como é que a gente viu. A gente viu a epidemiologia, quanto que isso é presente no Brasil. A gente viu o significado disso, como que faz o diagnóstico. A gente viu os sinais e os sintomas que podem causar com esse tipo de doença. E agora a gente tem que saber, poxa vida, como que eu trato essa doença então? Bom, uma coisa que eu amo falar e que eu aprendi muito com meus pacientes durante o segundo ano, quando eu fazia aulas de posto, ou durante o quarto ano que eu tive posto de saúde, que eu tive, né, as práticas na UBS, é que primeiro lugar tentar fazer o paciente encontrar sentido na proposta do tratamento, encontrar sentido na doença. Então a primeira coisa que tem que fazer é orientar o paciente de que ele tem pressão alta, o que isso significa, como que são os meios de tratamento e encontrar alternativas dentro da realidade dele para fazer um tratamento primariamente não medicamentoso, se for o caso do paciente. Bom, você falou se for o caso do paciente, como assim? Pode ser que eu tenha hipertensão arterial e não possa fazer um tratamento não medicamentoso de escolha? Sim. Existe uma estratificação que a gente chama de estratificação do risco. Essa estratificação do risco basicamente vai dizer se você tem um risco baixo, médio, alto ou muito alto. Esse médio a gente chama de moderado também, tá? E os pacientes que têm um risco baixo ou moderado, às vezes o primeiro tratamento que a gente pensa é um tratamento não medicamentoso. Mas se você tem um alto risco, é como se a gente sentisse que não podemos perder tempo, ou como se tivesse tantos riscos para você ter um evento cardiovascular muito sério, como um infarto, um AVC, que a gente tem que entrar com uma medicação para evitar que coisas piores aconteçam. Então, que você tenha um infarto que deixa você debilitado, ou que você tenha um AVC que te faça perder movimentos. Então a gente meio que fica apreensivo quando o risco cardiovascular é muito alto. Então por isso que a gente tem que avaliar o risco. Mas considerando que a gente tem um paciente com risco baixo, vamos estudar agora quais são as medidas que devemos ser tomadas sem medicamento. Gente, meu vestidinho aqui tem uns tons de roxo, então eu acho que eu vou postar numa make roxa bem louca. Já fiz uma make rosa, hoje vai ser o tema make roxa. Vocês não me irritam. Gente, quer matar uma pessoa, quer matar eu, quer matar a mamãe, é falar que tratamento para todas as doenças que ela tem na vida é modificação dos hábitos de vida. Tem que fazer uma melhor alimentação, tem que fazer exercícios físicos diários, tem que mudar muita coisa na sua vida. Se bebe, tem que parar de beber. Se fuma, tem que parar de fumar. Mas, gente, qual é a real disso? Entendeu? Se você virar pro paciente falando que ele tá com pressão alta, que ele tem que parar de comer torresmo, que ele tem que parar de beber cerveja, que ele tem que parar de fumar cigarro e mandar ele embora, ele vai pra casa dele, ele vai fritar um tanto de torresmo, pegar um tanto de cerveja e fumar um tanto de cigarro, porque você não falou nada com nada. Resumindo, temos que planejar uma estratégia conjunta com o nosso paciente sobre dieta, sobre possibilidade de fazer algum exercício físico, explicar que exercício físico não é só crossfit, não é só ir pra academia e pagar de cocota, não é só correr por 1 hora todo dia, que existem outras formas de exercício físico, existem outros meios de você contabilizar horas de atividade física, muito diferente daquelas comuns. E estabelecer um acordo, uma união para que o tratamento realmente funcione. A partir do momento que você já tem um diagnóstico, que você vai pensar no tratamento não medicamentoso ou até mesmo medicamentoso, a nossa meta de pressão arterial ela não é mais aquele 120/8, aquele 18/8. Vai para 135/80. Ou 13/8. Então tem que estar abaixo disso. Se estiver alto, mais alto durante 6, 12 meses, nos casos que tem baixo risco,
ou se no intervalo de 3 a 5 meses, nos pacientes que têm moderado risco, a gente tem que pensar no tratamento medicamentoso e somar a todas essas medidas. O que a gente tem que entender é que não é porque a gente está fazendo um tratamento medicamentoso que a gente vai desistir de fazer a dieta, que a gente vai desistir de ir para academia ou fazer aquela caminhada na praça, fazer uma caminhada mais longa com o cachorro, que a gente vai desistir de procurar não colocar tanto, ou na verdade tirar esse caldo quinoa, que eu odeio caldo quinoa, não colocar tanto sal nos alimentos, diminuir a quantidade de gordura, procurar assar as coisas ao invés de fritar. Então tudo isso daí são pequenas alternativas que, como médico, como profissional da saúde, por mais que você não seja nutricionista, tem que saber o básico, entendeu? Oi gente, hoje eu vim ensinar também como que eu faço para colocar duas cores numa sombra só. Então normalmente eu passo a sombra principal aqui do canto dos olhos, aqui mais pra parte externa do rosto, e eu gosto de passar um corretivo do tom mais claro da minha pele que eu sempre tenho. Hoje eu tô usando aquele corretivo alta cobertura da Aquarela da Natura, que agora foi substituído pela Una, pra quem quiser saber, né, porque eu venho Natura, pra saber como que eu sou. E eu passo mais ou menos na área que eu vou querer passar a nova cor. Agora fica esquisito, mas uma hora vocês vão ver que vai vir a bonança pra minha vida. E aí fica mais ou menos assim. Deixa secar. Rafa, mas como que eu vou saber... Tô passando agora o mais escuro, tá, gente? Como que eu vou saber qual que é a quantidade necessária de exercícios? O nosso fatídico Ministério da Saúde recomenda que sejam feitos de 45 a 60 minutos de exercícios aeróbicos, pelo menos 3 vezes na semana, que também pode ser fracionado por 30 minutos diários, e esses 30 minutos diários não precisam ser totalmente, você pode fazer 10 minutos, depois 10 minutos, ou 15 minutos de manhã, 15 minutos no final da tarde, do jeito que você preferir, do jeito que você tiver tempo, para que isso seja realizado de uma forma efetiva e que vai ajudar simplesmente a diminuir esses níveis pressóricos ou a diminuir a quantidade de medicamento que você precisa utilizar. Então, por isso que mesmo quando você tá com medicamento, a gente tem que falar de exercício físico, tem que falar de alimentação saudável. É chato, mas se falar, fazer o quê? Atualmente, a gente tem umas 6 classes de medicamentos antihipertensivos que funcionam para o tratamento de uma forma efetiva e diminuindo o risco cardiovascular e diminuindo a pressão arterial, que sempre deve ser discutido com o seu médico. Eu não vou vir aqui para te receitar remédios, até porque eu sou estudante ainda, não sei nada sobre a vida. Como tudo na medicina, nada é 100%, nada é único, tudo é individualizado e cada caso é um caso. Bom, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês do que eu aprendi durante esses anos de graduação, o que eu ainda tenho aprendido e com certeza ainda tenho muito a aprender. Minha referência atual foi o Ministério da Saúde, pela caderneta deles de orientação, de diagnóstico, tratamento, prognóstico. E terminei um pouquinho com o iluminador aqui nesse cantinho, nesse daqui, no nariz, sobre a boca e abaixo do queixo. Bom, galera, é isso que eu tinha pra passar pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, mandem pra todo mundo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Beijinhos!